Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a leitura do livro Seara dos Médiuns. Fenômenos e livros. Reunião pública de 15/4/60, questão número 178. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira do fogo fátuo no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem, por tempo indeterminado, nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, espírito, nas eminências do Alborge. No entanto, as palavras do Zen de Avesta gravam com mestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová no cimo do monte é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do mestre dos mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos, assim, a mediunidade entre nós para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre que esclarece a inteligência e ilumina a razão será capaz de vencer as trevas do mundo. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. A Silvia vai fazer a reflexão para a gente da 14ª unidade prática sobre a necessidade de identificação dos espíritos. Primeiro a gente vai fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, agradecendo a eles pelo auxílio de estarmos mais uma vez aqui. Que esse estudo seja de muito proveito e que a nossa prática também seja de muita ajuda a todos os irmãos necessitados que aqui estão hoje. Muita paz. Boa noite.
Então, dando continuidade ao assunto identidade dos espíritos, né? Nós vamos falar hoje a 14ª prática, necessidade de identificação dos espíritos. Aqui é o guiazinho. Então, é assim, existe realmente necessidade da gente identificar os espíritos que estão se comunicando? Nós conversamos um pouco a semana passada que existem alguns meios da gente identificar genericamente. Mas a gente fazer a identificação individual pelo nome, saber a personalidade que aquela pessoa teve, se era o seu João, se era o seu José, não existe a necessidade e é quase que impossível a gente fazer isso com certeza. Aí ele pergunta assim, por que a gente tem essa necessidade? Aí ele fala assim, que nas reuniões, quando a gente vai fazer evocações, o Kardec fala, que às vezes a gente evoca o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, por favor, que venha se comunicar, né? Aí ele fala assim, hoje em dia, não é hoje em dia, comumente a gente não faz esse tipo de reunião, chamando o senhor fulano de tal, a dona Maria José, o seu Antônio, a gente não faz esse tipo de reunião. A gente, às vezes, até sugere que nós vamos trabalhar em favor do espírito do senhor fulano, do senhor Antônio, e todos aqueles espíritos que estiverem envolvidos neste caso. É assim que a gente trabalha aqui na Casa Espírita, aqui no Luz e Amor. A gente faz uma desobsessão específica, que a gente chama, né, uma reunião mediúnica de desobsessão específica, trabalhando para uma certa criatura. Mas a gente faz a sugestão, né? A gente sugere que, né, estamos trabalhando em favor, né, do fulano, que a gente vai ler a ficha, e todos os espíritos que estiverem ali necessitados de ajuda, envolvidos naquele assunto. E a gente não tem necessidade de saber o nome de todas aquelas criaturas que estão se comunicando ali. A gente não tem necessidade de saber se é dessa vida, se é de uma outra vida, se o senhor João comunicou, se a vozinha do senhor João comunicou. A gente está ali para fazer um socorro, uma ajuda para todas as criaturas que estiverem envolvidas naquele caso, ou às vezes até não. Às vezes os espíritos trazem, os espíritos mentores trazem espíritos, criaturas necessitadas que têm o mesmo tipo de problema, às vezes, para que eles possam ouvir. Às vezes ele não tem nada, envolvimento nenhum com aqueles espíritos que estão ali, mas ele, por identificação de problemas, igual em grupo de autoajuda. A gente não vai no grupo de autoajuda para poder ouvir o problema de outras pessoas, o que é que está acontecendo. Então, na reunião mediúnica também acontece isso. Então, para nós, não interessa saber se é o seu José que está ali, se é o seu João. Qual que é a nossa primeira atitude nessas reuniões de desobsessão, de socorro, de auxílio das criaturas necessitadas? A nossa primeira preocupação, como eu disse a semana passada e eu estou reforçando agora, é socorrê-las em primeiro lugar. Nós temos que fazer o socorro efetivo do problema que aquela pessoa está passando e levar um lenitivo para o problema que ela apresentar, né? Então, se ela apresenta um problema, se ela imagina que está tendo uma dor física, uma doença física perispiritual, nós vamos levar o socorro, o remédio, o socorro médico, a maca, o aparelho, o medicamento. Que jeito que a gente vai fazer isso? Como sugestão mental e sugestão mesmo, a gente vai falar para ela. Para o espírito, a gente está fazendo este socorro. Se a necessidade for emocional, de desabafo, nós vamos emprestar o nosso ouvido e o nosso coração para ouvi-la, porque ela possa fazer o seu desabafo e que esse desabafo possa trazer uma tranquilidade, que possa fazer, que a gente fala catarse, né? Que possa jogar para fora toda essa energia negativa, toda essa sensação de angústia, de desespero.
Se ela estiver desorientada, nós vamos levar orientação. É esse o nosso papel como médiuns, dialogadores e como participantes da reunião mediúnica. Nós não estamos ali movidos pela curiosidade de saber se é o José, se é o Antônio, se é a Maria, se eu conheço ou eu não conheço aquela criatura que está ali. E a gente evita o mais possível especular a situação daquela criatura. A gente não vai esmiuçar o que está acontecendo com aquela criatura. A gente vai só ouvir e muitas vezes a gente faz uma pergunta ou outra para que a gente possa entender o problema e que a gente possa estimular a pessoa a se abrir. Tal qual a gente faz se a gente é uma pessoa educada, uma pessoa vem trazer um problema para a gente se põe à disposição de ouvir. Mas a gente não vai especular naquele afã de conhecer, aquela curiosidade mórbida de conhecer e saber o que está acontecendo. Então, por isso que não existe essa necessidade nessas reuniões de evocação. Quando são espíritos, ele fala que espíritos inferiores, mas inferiores no sentido de pouco esclarecidos, né? Não só espíritos maus, maus não existe espírito mau, mas espírito imperfeito, né? Não é só aquele espírito vingativo com desejo de ódio no coração, mas aquele às vezes que está mesmo ignorante da sua situação, ignorante do que vem acontecendo com ele, mesmo que a respeito do seu cotidiano, do seu dia a dia. Se for um espírito superior, o Kardec fala, se for um espírito superior, o nome também não nos interessa. A identidade pessoal daquele espírito não nos interessa. Se ele vai trazer boas ideias, bons pensamentos, o fundo de aconselhamento, de direcionamento positivo, vai passar pelo crivo da razão do pessoal da reunião ali, é realmente um espírito superior. Nós falamos assim que a gente tem que conhecer a escala espírita para saber que tipo de espírito que está comunicando ali. Então, se ele é realmente um espírito superior, não há necessidade de ser Dr. Bezerra de Menezes. Não há necessidade de ser o Dr. Carlos Chagas. Ele vem trazer um esclarecimento sobre vacinações. Não tem necessidade nenhuma de ser esses nomes ilustres. Porque a grande maioria dos espíritos instrutores das reuniões, eles vêm no anonimato mesmo, né? Um ou outro que às vezes a gente sabe o nome. Nós trabalhamos durante muitos e muitos anos aqui na reunião mediúnica, só muito mais recentemente nós soubemos o nome do espírito que nos ajuda, mentor. Mas assim mesmo, eu tenho cá comigo que é um nome muito genérico, não sei mesmo se é esse o nome dele, eu tenho essa dúvida comigo, porque o nome dele é Antônio Augusto. Pode ser qualquer um dele, né? Qualquer Antônio, qualquer Augusto, José, Felipe, não importa, né? O importante é que ele nos ajudou, nos encaminhou e nós estamos aqui trabalhando muito melhores do que a gente trabalhava anteriormente. A gente se dedicou muito mais, a gente estudou muito mais profundamente, estimulado por esse espírito que nos impulsionou. Nós fazíamos a nossa reunião muito bem feita, na maior da boa vontade, mas nós sentimos que, hora que nós nos aproximamos mais dele, temos a certeza que ele sempre estava conosco, mas nós é que nos aproximamos mais desse espírito benfeitor, ele nos começou a estimular e nós começamos a estudar, começamos a buscar e a gente foi descobrindo coisas novas. Vocês não vão imaginar onde que nós descobrimos coisas novíssimas no Livro dos Médiuns. E nós já vínhamos estudando o Livro dos Médiuns a vida inteira. E sempre passou batido uma série de informações que a gente não sabia. Porque a gente vai lendo, não esmiuça, e a gente pôde direcionar a nossa reunião de maneira muito mais objetiva, utilizando os conselhos de Kardec, do Livro dos Médiuns. Kardec já fazia naquela época e nós perdemos essas instruções dele por falta de atenção. E esse espírito superior nos impulsionou. Se é Antônio Augusto, se é outro, não importa. O importante é que a equipe que nós nos abrimos para receber esses espíritos e eles nos ajudaram a crescer muito mais aqui. Inclusive tivemos até que, com certeza, aumentar a nossa casa, que a nossa casa era bem pequenininha, né? E agora a nossa casa é grande e a gente está
cheia de trabalho, graças a Deus. A semana que vem nós vamos fazer trabalho na Casa Espírita, um estudo teórico, e a gente costuma, o Tom e a Marlene vai trazer para vocês o nosso trabalho, o que a gente faz aqui, quantas pessoas nós já somos, quantos médiums nós já somos aqui nessa casa, graças a essa instrução do Espírito Superior. Não importa quem seja ele. Muito querido, e a gente consegue percebê-lo pela vibração, pelas orientações que ele traz, muito mais do que pelo nome do que ele fala, que é o nome, esse ou aquele, né? A gente percebe também, no Livro dos Médiuns, que o Kardec, ele tinha grande preferência por evocação. Ele evocava mesmo o espírito do São Luís, o espírito no livro do Céu e Inferno, ele evoca criaturas que morreram decapitadas. Ele leu a notícia no jornal que a pessoa estava decapitada, então eles evocaram daí um pouco essa pessoa para ver qual foi o sentimento. Mas a gente tem que entender que Kardec era um cientista, ele era um estudioso, ele era um missionário, e ele estava a trabalho da codificação da doutrina dos espíritos. Então, ele tinha todo um assessoramento de companheiros encarnados, altamente letrados de estudo mesmo, tinha cientistas, professores, astrônomos, né? Ele tinha essa equipe grande que podia dar o crivo da razão para ele, e mais a equipe espiritual, que era de primeiríssima grandeza, porque ele estava trazendo assuntos novos para esclarecer a humanidade. A gente sabe disso. Então, até aqui na apostila fala assim: quem quiser fazer esse tipo de evocação que o Kardec fazia, específica, eu quero que o senhor fulano venha aqui, que estude profundamente conforme Kardec fez, tenha uma vida dedicada ao bem e ao estudo e ao desenvolvimento da razão, como Kardec fez, porque aí sim a gente vai ter a proteção dos espíritos superiores. E se de repente essa proteção, por algum motivo de prova para a gente se afastar um pouquinho, a nossa razão vai nos mostrar. Então a gente não vai acreditar em qualquer coisa. Então ele fala isso. Existe sim evocação, a gente pode fazer, mas a gente tem que saber como fazer. A gente não pode evocar espírito à torta e à direita. A gente pode pedir licença, pedir por favor que eles possam vir, mas tendo em consciência que eles podem ou não aparecer na reunião. Por quê? Porque muitas vezes o espírito protetor que eu chamei, o Dr. Bezerra, ele não tem só o centro espírita aqui para vir. Ele tem lá muitas funções em todo o universo, vamos dizer assim. Nós estamos falando do Dr. Bezerra, que a gente sabe que ele é um espírito superior, que já poderia estar em outras esferas e pediu que ficar aqui mais um tempo para nos ajudar. Então, às vezes ele não pode comparecer, mas de repente aparece um espírito que é um preposto dele. Não é? Que é uma criatura que não vai lá dar uma ajuda para aquele pessoal lá, que eles estão imbuídos de boa intenção, né? Então vem um espírito superior, e por isso está errado? Não. O importante é a mensagem que o espírito é superior e trouxe. De repente eu vou evocar um familiar meu que desencarnou, ou uma pessoa que eu conheço. De repente essa pessoa está confusa, não sabe que desencarnou, ou está no hospital em tratamento. Ela não vai poder vir. E a minha insistência, muitas vezes, pode atrapalhá-la, né? Então, eu posso até sugerir. A gente sabe que nas reuniões, tem um senhor aqui, eu não sei se em todo lugar, tem um senhor que vem de Uberaba, o senhor Celso. Ele recebe psicografia de pessoas que desencarnaram. Então, as pessoas chegam e sugerem um nome. Está lá um bilhetinho, faz uma sugestão, né? Nem a caixinha é cheia, assim, quem já foi nesse tipo de reunião sabe que a caixinha é cheia de papelzinho pedindo o nome. Vem lá 8, 10 cartinhas, né? De muitas vezes até quem não pôs lá, porque naquele momento estava podendo comunicar aquelas 8 criaturas e não aquelas outras que foram lá. Então a gente sabe que a evocação tem isso daí, e a necessidade da identificação efetiva não é de tamanha importância. Quando a gente tem que tomar cuidado também, quando a gente evoca,
assim, positivamente, que a gente quer aquele espírito, a gente corre o risco de, no lugar daquele espírito que a gente chamou, vir um espírito mistificador. E se for um espírito mistificador, vamos dizer assim, de baixa categoria, no sentido assim, não muito inteligente, porque tem espírito mistificador muito inteligente, a gente logo percebe. Mas se de repente é um espírito muito inteligente, ele pode nos envolver e mentir para a gente, brincar com a gente, mistificar durante toda uma vida. E é difícil a gente se desenrolar de um espírito mistificador. Então, por isso que às vezes é bom a gente não se fiar tanto nos nomes, mas muito mais no conteúdo, no que vem. A respeito da mistificação, ele fala assim que esses espíritos mistificadores, eles têm, o orgulho deles é muito forte. Então, eles têm prazer em vir, principalmente quando é evocado um espírito de ordem muito superior à dele. Ele tem o orgulho de falar que é, e ele não tem pudor nenhum de responder a todas as perguntas que a gente faz. Ele nunca vai falar, esse assunto eu não sei, vou me informar, depois eu falo para vocês. Ele nunca vai falar isso. Ele sempre vai te responder tudo o que você perguntar. Seja de ordem pessoal, seja de ordem geral, universal, de ciência, de filosofia, de que for, ele vai falar de todos os assuntos, porque ele não tem pudor de mentir e de... Muitas vezes ele acha que ele sabe mesmo, que ele tem toda a ciência. Muitas vezes ele até nem está mistificando com desejo de mistificar, mas ele se acha mais inteligente que tudo. Então, aquela verdade dele, que ele acredita, é a maior de todas. Então, ele fala para a gente tomar muito cuidado com essas evocações diretas, para a gente não cair na teia de mistificações desses espíritos que podem mistificar. Depois ele fala dos espíritos necessitados de orientação. De novo, a gente vai falar. O espírito necessitado de orientação é falta de caridade mesmo. A gente perguntar o nome dele, né? E o RG e o CPF e tudo, porque ele não está em condição de saber nem quem ele é. E eu não sei se todos vocês aqui já participam de reuniões mediúnicas ou se nunca participaram, mas vocês vão perceber que na reunião mediúnica, muitas vezes o espírito se apresenta e ele não sabe o seu próprio nome. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele não sabe onde está. Então, ele está completamente desorientado. Tal qual uma pessoa encarnada que teve lá um problema qualquer, uma queda, bateu a cabeça, ou teve um desmaio e que está voltando à consciência. Então é todo um turbilhão em sua cabeça que ele não sabe dar informação nenhuma. Ele só sabe falar que está confuso, que está com dor, que está com então, aqueles sentidos mais gritantes nele, que está mais incomodando nele. Então seria falta de caridade nossa, nós querermos pedir a identificação desse espírito e insistir na identificação, mesmo que seja uma identificação de gênero. Homem, mulher, velho, novo, ele também não sabe. Então a gente tem que conversar de maneira genérica, sim, para ver o que é que a gente consegue, conforme ele for falando, a gente perceber qual a necessidade dele. Necessidade de saber se é homem ou se é mulher, se morreu de tiro ou morreu de facada, se sabe que está morto ou se não sabe. Isso é indiferente. O importante é que a gente vai aliviar a dificuldade que aquela criatura está trazendo. Não é? E que dificuldade é essa? Só no diálogo que a gente vai saber. Que diálogo é esse? Eu vou começar a falar, perguntar? Não, eu já disse, a gente não deve perguntar muito. A gente deve mais ouvir, porque essas pessoas vão falando. A gente é como, a gente tem aquele termo, né, em humorismo, que tem o escada, né? Que é aquela criatura que dá a deixa para o outro falar. Então, nós, esclarecedores, somos ali, nós estamos ali para dar a deixa, né? Cutucar o espírito para que ele possa perguntar, o que é que você está sentindo? Aí, a partir daí, ele fala. E a partir do que ele for falando, você vai, sabendo o que ele está sentindo, você vai perguntando de modo a aliviar
o que ele está sentindo, não de modo a matar a sua curiosidade. É nesse sentido que a gente tem que falar. Então, a gente, além de ser desnecessária a identificação, é impossível muitas vezes, e algumas vezes é falta de caridade mesmo para com aquelas pessoas, a gente insistir nessas perguntas ao invés de ajudá-lo. Depois ele também fala assim, dos espíritos instrutores. De novo, falando dos espíritos instrutores, não importa quem eles são. O importante é que instrução ele vai trazer para a gente. Ele vai trazer uma instrução positiva, ele vai trazer uma orientação, mesmo que seja pessoal, mas a gente vê que de racionalidade, não é? Então, não é importante eu saber quem é. Quem é aquele espírito, né? E a gente também sabe uma coisa, gente, que espírito superior mesmo, espírito instrutor, raramente traz conselhos pessoais. Raramente. Ele sempre traz conselhos de ordem geral, aconselhamento e orientação, de forma geral. Ele nunca vai falar, Silvia, seu problema, aquele assim que você está passando, você vai agir assim ou assado. Não. Ele pode até trazer um aconselhamento que vai servir para mim, mas de ordem genérica. Ele vai falar, nessa situação devemos todos nós, e ele se põe no mesmo nível que a gente. Ele não se põe em nível superior. O espírito superior, ele é superior, ele não quer se mostrar superior. Então, é aquela criatura que está sempre se pondo no mesmo nível que a gente, falando que somos todos, no mesmo nível em que sentido? Que somos todos nós falíveis, que todos nós podemos errar sim, mas que somos todos perfectíveis, que vamos ser perfeitos um dia e que nós temos que nos esforçar. Geralmente, a orientação dos espíritos superiores é nesse sentido. Quem lê os livros de Chico Xavier, que ele escrevia aqueles livros de orientação mesmo, aqueles livros de pequenas mensagens, a gente pode perceber que são todas mensagens assim nesse sentido. De trabalho, de disciplina, de força, de energia, de coragem. É isso que o espírito superior traz para a gente, né? Aí, eu vou ler uma frase aqui do Kardec, ele fala assim, se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. Então, a gente não quer saber se é João ou se é Maria. A gente quer saber que aquele espírito, que ordem aquele espírito pertence. Que tipo de espírito é aquele? É um espírito necessitado? Vamos levar orientação, socorro e ajuda àquele espírito. É um espírito mistificador? Vamos mostrar a ele que nós não acreditamos no que ele está falando e que ele está perdendo o seu tempo, que ele não está nos envolvendo. É um espírito instrutor? Vamos ouvir com atenção a sua instrução, vamos passar pelo crivo da nossa razão. E se a gente chegar à conclusão que realmente é uma instrução elevada, que é um espírito elevado, vamos acolher se isso for positivo para a nossa jornada, né? A nossa jornada pessoal. Então é isso que a gente tem que entender da identidade dos espíritos, da identificação dos espíritos. A gente não precisa se preocupar com o crachá. Viu, gente? Aqui a gente se preocupa porque a gente precisa fazer chamada. Mas lá no mundo espiritual, eles já são um pouco mais elevados, eles não têm essa necessidade. Então a gente não precisa saber isso. Eles nos identificam pela nossa vibração. E nós também temos que aprender a identificar os espíritos comunicantes pela vibração deles. E seria muito bom se a gente tivesse intuição, se a gente tivesse elevação para perceber as pessoas encarnadas pela sua própria vibração. Porque aí a gente não seria muitas vezes enganado e nem enganaríamos o outro. A gente não precisaria sorrir quando não tem vontade de sorrir. E nem esconder o choro quando o choro é necessário. Porque a gente faz muito isso, a gente usa muita máscara, né? Então, quando formos mais evoluídos, a gente vai conseguir fazer isso.
Eu sempre brinquei assim, eu não gosto muito de falar o telefone. E eu trabalho de telefonista, mas eu não gosto de falar o telefone. Eu detesto bater papo no telefone, porque eu falo assim, a pessoa está lá, fazendo careta pra gente, a gente não está nem vendo. Às vezes a pessoa está enfadada com a gente e a gente não está nem percebendo. É mais ou menos assim, né? Às vezes a pessoa está rindo, sorrindo, a gente acha que está nos acolhendo e muitas vezes não está. Então, essa identificação, o ideal é que fosse fluídica, que a gente tivesse essa facilidade. Mas com os espíritos a gente pode fazer isso. A gente pode ter a determinação de não se apegar à materialidade. A gente pode se apegar, a gente pode tentar não se apegar à imagem. Se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. Não, é assassino, é vítima. Vamos tirar os rótulos. São criaturas, filhas de Deus, necessitadas de ajuda. Todos eles. Aquele que está na posição agora de vítima, que sofreu um problema qualquer, e aquele que é o algoz também. Né? Aquela criatura que fez mal para o outro. Porque ele fez muito mais mal para si mesmo do que para o outro. Então, os dois estão endividados com a lei. Então, os dois merecem carinho e atenção. E na reunião de desobsessão é isso que a gente faz. A gente socorre aquele que foi a vítima, mas a gente socorre aquele também que fez o outro sofrer. Mostrando para ele que ele tem outro caminho, que ele pode seguir outro caminho, que esse caminho vai lhe trazer muita infelicidade. Então, é esse o papel do médium, do doutrinador e de todo frequentador de reunião mediúnica. É entrar livre, de coração aberto, de todos esses rótulos que a gente tem na vida. De receber essas criaturas todas, sejam elas superiores ou necessitadas, ou mesmo inferiores no sentido de mistificadores, de vingadores. Que possamos estar ali como uma pedra de apoio, de socorro, de amparo para todas essas criaturas, mas conhecendo muito bem cada uma, qual a intenção de cada uma. Porque a gente conversa com uma pessoa necessitada, sofredora de uma maneira, e a gente conversa com uma criatura apegada ao ódio, apegada à vingança, de outra maneira. Todas as duas maneiras de forma caridosa, mas a gente não pode se abrir totalmente para uma pessoa que ainda está arraigada ao mal, porque ela pode nos fazer mal. Então, a gente tem que ter essa racionalidade. E é por isso que a gente falou desde o primeiro dia, vamos prestar atenção na escala espírita. Vamos aprender a conhecer os espíritos pelo conteúdo que eles estão trazendo para a gente. Certo? Então, essa daí fica a nossa... Então, hoje a gente não abre para pergunta para justamente não desarmonizar. Mas sim, a gente está sempre muito bem acompanhado. Mesmo que o espírito não esteja percebendo. Ele não está sozinho. Vamos lembrar do filme André Luiz, ele passou 8 anos no umbral. Mas durante 8 anos ele teve a companhia de sua mãezinha tentando ajudar e ele não via. Então, mesmo quando a gente está em estado de sofrimento, às vezes a gente não percebe. O espírito não percebe, mas ele está sempre acompanhado de um espírito superior, que seja seu amigo, ou do seu anjo guardião. A gente nunca está sozinho. Isso. E também a gente precisa, os espíritos que se comunicam na reunião mediúnica, às vezes são espíritos tão desorientados, tão materializados, que eles precisam da proximidade física, da energia fluídica, da energia vital do espírito. Então, ele não ouve com o ouvido espiritual. Ele não ouve um espírito, mas ele ouve um encarnado, porque ele é muito material. Então, às vezes, o encarnado precisa conversar com ele para que ele descubra, que ele perceba que tem alguma coisa diferente. Certo? Então, podemos ir para o nosso treinamento. Nós vamos fazer 35 minutos, da mesma forma da semana passada, e vamos lá.